eu tô com calor. Ó, confesso que eu vou continuar, Carlinhos, que você começou na quarta-feira passada, né? O Senhor, Ele já estava falando comigo algumas coisas, e aí ontem o pastor terminou, né, de falar aquilo que o Senhor estava falando, então eu creio que, né, o Senhor, Ele sabe o que Ele tem direcionado a igreja nesse tempo, né? E nada mais que eu vou falar nessa noite é sobre a obediência. Como a obediência a Deus nos faz desfrutar da promessa. E como esse princípio, porque ele é um princípio, e ele é um princípio fundamental na vida de um cristão, tem se tornado muitas vezes, como eu posso dizer, algo natural, né? Algo que as pessoas não têm entendido, né? E nesse tempo, o Senhor vem me trazendo alguns momentos, e uma das coisas que nós, quem é pai e mãe aqui? O que é que deixa mais alegre um coração de um pai e de uma mãe? Não é um presente que o seu filho venha te dar, não é, pode ter certeza que é quando ele está revelando a obediência daquilo que você ensinou para ele. Não tem nada como deixa um coração grato de um pai e de uma mãe, de um filho estar obedecendo aquilo que foi ensinado a ele. E isso eu acho que é a maior demonstração de amor. E aí a gente vai ver lá na Bíblia, que eu vou ler bastante capítulo hoje, que realmente é a verdade. É. A maior demonstração de amor e honra que podemos dar a uma pessoa é a obediência. Todo mundo, eu creio, quem ainda não entregou, creio que vai entregar. E eu vou compartilhar bem rapidinho algo que aconteceu na minha casa domingo. E eu fiquei pensando, desde domingo nisso. E o Senhor foi falando comigo. A Luísa, ela tem 9 anos. E a gente sabe que dentro de um ano e meio, mais ou menos, 2 anos, que a gente tem visto bastante criança vir aqui na frente aceitar Jesus. Glória a Deus por isso. Mas uma vez ela me perguntou, né, se ela tinha que ir lá na frente fazer isso para aceitar Jesus. E eu falei para ela, perguntei para ela assim, filha, na hora que for o momento certo, isso vai queimar no seu coração. Isso vai queimar e você vai aceitar Jesus. E domingo o Gé, acho que ministrou às crianças sobre a vida no Espírito, né? Ser filha de Deus. E ela chegou em casa, quando ela chegou em casa, ela falou assim pra gente: olha, quando vocês estiverem descansados, deitados, eu quero falar com vocês. Eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa. Ela falou assim, quando vocês estiverem bem relaxados, deitados, eu quero falar com vocês. Eu falei, pronto, aprontou alguma coisa. Né? Tudo bem. Aí eu ainda brinquei, falei assim, é ruim. Ela, não, mãe, é bom. Eu falei, então tá bom. Aí quando nós estávamos deitados, né, ela apareceu lá no quarto e falou assim, aí ela começou a compartilhar do que ela aprendeu lá da palavra. E aí ela perguntou pra gente, que ela queria ser filha, e ela queria ter o Espírito Santo. Se para isso ela precisava realmente aceitar Jesus, porque ela já tinha uma convicção dentro dela do que ela queria. Ela falou, eu amo Jesus, eu quero Ele. Eu falei, filha, mas... Ela falou assim, mas eu preciso? Eu falei, sim. A gente falamos sim. Ela falou assim, mas vocês podem orar por mim aqui? Ou tem que ser lá na frente? Porque ela é meio quietinha, né? Assim, mas pode orar aqui por mim? Vocês podem orar por mim? Porque eu quero se tornar filha de Jesus. E ali o pai dela pegou, orou por ela. E eu vi os olhos dela brilhando. Né? Eu vi o tanto que ela se emocionou naquele momento. E uma pena
eu não ter tirado uma foto na hora, porque eu queria guardar isso para ela, que ela pudesse ver com 9 anos a melhor decisão que ela escolheu da vida dela. E aquilo foi queimando no meu coração esses dias, porque ela ouviu a palavra de Deus e ela decidiu obedecer aquilo. E eu falo para Deus assim, gente, que eu, como mãe, possa ver os meus filhos queimando na presença dele. Que eu possa verdadeiramente ver eles vivendo a verdade do Senhor. E eu falo para o Senhor, Senhor, me ensina. Me ensina. Porque eu olho para eles e eu falo assim, eles não são meus. Eles são do nosso Pai. E o nosso Pai confiou a nós. E o nosso dever é nada mais mostrar o caminho a eles. E entregar um dia ao nosso Pai com o dever de ter mostrado o caminho correto a eles. Mas eu queria que você abrisse lá a Bíblia em 2 Coríntios 10. Segunda Coríntios 10, do 1 ao 6. A gente vai ler. Diz assim: E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela paciência e bondade de Cristo, eu que segundo dizem, quando vos confronto face a face, sou humilde. Entretanto, quando ausente sou, ousado no falar. Suplico-vos que, quando estiver convosco, não seja obrigada a usar de rigor e audácia, tal como penso que ousarei agir, para com alguns que imaginaram que nós conduzimos por padrões meramente humanos. Portanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo aos padrões deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogâncias que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, que assim alcançar-se a perfeita obediência. Amém? Esse versículo aqui, o 6, me chamou muita atenção, que diz assim: estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde, assim que alcançardes a perfeita obediência. E aí eu fiquei me deparando, e se a gente for ler a Bíblia, a Bíblia tem inúmeras pessoas que decidiram, viveram, obedecer a Cristo e desfrutaram dos milagres, desfrutaram da promessa. E também tem algumas pessoas que decidiram não obedecer a Cristo e não desfrutaram daquilo que Deus tinha para a vida delas. E aí eu me pergunto, o que é que temos feito nesse tempo? O que é que a gente tem feito? Se a gente tem obedecido realmente a palavra de Deus? Ou se a gente estamos querendo viver convictos nos nossos achismos? Porque a obediência, ela vai vir com a renúncia. A obediência, ela vai vir com a humilhação.
muitas das vezes. E eu vou te dar um exemplo aqui muito rápido. Tem muitas pessoas, assim como eu já passei muitas vezes disso, que às vezes está sentado na frente, mas está com um pensamento ruim contra o irmão lá atrás. Ou até mesmo não está falando com o irmão, está evitando o irmão. E eu costumo dizer muitas das vezes que tem duas palavras que eu acho que é essencial para a vida de um cristão. Para mim, isso é um fundamento, que isso tem que estar enraizado nas nossas vidas. Amor e perdão. Amor e perdão. Sabe por quê? Porque todos os dias a gente vai ter que perdoar. E vamos ter que amar. Tanto que Jesus fala, né? Perdoais uns aos outros. Se ele falar isso, é porque ele sabe que nós teremos que perdoar uns aos outros. E não estou isenta, gente, de falar que eu não vou errar. Eu vou errar com você. Assim que eu também sei que você, em algum momento, pode errar comigo. Mas o que a gente tem decidido a viver nesse tempo? Qual é a verdade que a gente tem decidido a viver nesse tempo? Muitas das vezes os nossos pastores dão uma direção, o coração deles queima por algo. E eu estou falando, incluo por mim, foi algo que está sendo tratado durante desses 2 meses. O que eu estou falando aqui, o Senhor ministrou primeiro na minha vida. Primeiro na minha vida. Eu passei 2 meses que eu parecia que eu entrei para, literalmente, eu entrei, parece, dentro de um lugar onde que eu fui exprimida igual uma azeitona, assim, e o Senhor vai falando, e ia ser aquele negócio dentro de mim. Sabe, parece algum momento que as coisas estão ruins. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você achar que tudo está ruim, fique alegre. Porque Deus vai fazer algo na sua vida. Deus está querendo manifestar as verdades dele dentro de você. E quer tirar aquilo que não faz parte da sua vida, que não é dele. Então fique alegre quando você estiver passando por circunstâncias, passando por um momento que você está se sentindo pressionado para todos os lados. Naquele momento que você está levando uma surra, né? Fique alegre. Porque o Senhor está querendo te ensinar algo e querendo te levar em outro lugar, para outro lugar. E muitas das vezes eles falam algo, dão uma direção e o nosso coração parece que se tranca assim. Não. Reunião dia de segunda-feira, terça vai até tarde. Muitas vezes a gente se tranca, não quer. Vem, mas vem de uma forma errada. Não vem com a obediência correta. Não existe obediência meio termo. Ou você obedece ou você não obedece. Ou você decide se entregar ou você não se entrega. Não existe. Vamos ler agora lá em 1 João 5:3. Diz assim: porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que praticamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Obedecer os mandamentos do Senhor não é penoso. Mas sabe para que não se torna penoso? Para aqueles que amam a Deus, como diz aqui. Você ama a Deus? Se você ama a Deus, como uma demonstração de amor a Deus, obedecer a Ele se torna fácil. Porque a obediência, ela está ligada à submissão, a se submeter àquilo que o Senhor tem falado para você nesse tempo. Vou dar exemplo de a gente for pegar Abraão, Noé, Daniel. Noé recebeu uma palavra de Deus. Para as pessoas em sua volta, parecia que era loucura aquilo.
Muitas das vezes, Deus tem entregado algo para você. E tem pessoas em sua volta que estão querendo matar. Cuidado com quem você tem ouvido. Decida ouvir somente a voz do Senhor. Decida ouvir a voz dele. Mas Noé não focou no que as pessoas estavam falando. Muitas pessoas olham para a gente e falam: vocês são loucos, loucas. Mas aquele que sabe, quem tem dentro de si, sabe aonde quer chegar. E sabe por que está vivendo. Então, Noé ele decidiu obedecer a ordem do Senhor. O que aconteceu com Noé? Ele e a família dele, após o dilúvio, desfrutaram de um novo tempo. Daniel, eu não vou abrir todos porque senão vai demorar, né? Daniel, o rei Dário, chega um momento que cria uma lei lá, que não poderia adorar outro Deus a não ser adorar ele mesmo, né? E se fosse visto alguém adorando outro Deus, iria parar na onde? Todo mundo sabe. Nas covas dos leões. Mas existia uma pessoa lá temente a Deus, que não se dobrou diante da adversidade, diante da circunstância, diante do que as pessoas estavam falando. Daniel estava lá, no cantinho dele, adorando o nosso Deus. Sabe o que acontece muitas vezes com a gente? Quando a circunstância vem, nós esquecemos até quem é o nosso Pai. E aí o que aconteceu? Falaram para o rei de Daniel. Mandaram pegar Daniel. Daniel foi parar lá nas covas dos leões. Aos nossos olhos hoje, o que ia acontecer com Daniel, gente? Os leões iam acabar com ele. Ia acabar com ele. Mas ele sabia o pai que ele tinha. Não importa a circunstância que você está vivendo, não importa o momento. Se você tem uma palavra de Deus, caminhe por essa palavra. O rei não dormiu à noite. Foi lá, no outro dia, Daniel estava lá, inteiro. Porque o Senhor enviou os anjos para cuidar dele naquele momento. Sabe, às vezes tem momento, circunstâncias que você está passando, que ainda você não alcançou a promessa. Mas posso te dizer uma coisa: o Senhor tem cuidado de você. Dia após dia, Ele tem mandado o que é necessário para você. E sabe o que eu posso te dizer? Com toda a convicção aqui nessa noite. Se você continuar decidindo a viver a palavra que o Senhor te entregou, você vai desfrutar dessa promessa. Mas é no tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor, Ele é perfeito. Não é no nosso tempo. No tempo do Senhor, você vai estar preparado para receber essa promessa. E aí a gente vai pegar aqui Abraão. Deus deu Isaac, o filho da promessa. Demorou, mas se tornou realidade na vida de Abraão, não se tornou? O que acontece? Deus pede a Abraão aquilo que ele deu, Isaac.
Imagina o Senhor te pedindo algo aí agora para você. Algo que você ama. Algo que queima no seu coração. Pedindo para você entregar, para você renunciar. Como é que você ficaria? Ainda mais quando se trata de um filho tão sonhado para o Abraão. Eu imagino que Abraão viveu um momento de turbulência dentro da mente dele, assim como nós vivemos muitas vezes. Mas ele decidiu entregar o seu filho. Mas o foco ali não era que Deus queria tomar Isaac. Deus queria somente saber onde estava o coração de Abraão. Muitas das vezes o Senhor não tem te entregado algo, porque se Ele te entregar, Ele vai te perder. Então, se Ele não te entregou a promessa ainda, fique tranquilo, Ele vai te preparar para chegar esse momento. E Ele vai chegar, porque o Senhor não vai te entregar nada que Ele sabe que vai tomar o lugar dEle dentro de você. Então Ele está preparando você para receber a promessa. E aí a gente vai pegar Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão aqui, né? Sansão. O que aconteceu com Sansão, gente? Por causa da sua desobediência, custou até a sua própria vida. Então assim, decida viver literalmente as realidades manifestas do Senhor sobre você. Esse último louvor que foi cantado aqui pelo William, ele é muito profundo. Nós precisamos realmente que o reino do Senhor seja manifestado em nossas vidas. Nós não precisamos buscar ao Senhor, obedecer ao Senhor, porque temos que fazer algo, ou porque somos líderes ou pastores. Não. Nós temos que obedecer ao Senhor, porque somos filhos e filhas do Senhor. O Senhor não está preocupado com aquilo que você pode dar para Ele, dos seus afazeres, não. Ele está preocupado com você. Ele quer você. Porque quando Ele tiver você, e algo que eu tenho bem, uma palavra que eu recebi uma vez, e ficou guardada no meu coração, no dia que você conhecer a Jesus e se entregar a Ele completamente, mergulhar no Senhor, aquilo que você é vai queimar no seu coração, vai ser manifestado na sua vida. Eu falo porque muitas das vezes eu rejeitei algumas palavras que foram liberadas sobre a minha vida, mas posso te dizer uma coisa, eu rejeitei porque eu ainda não tinha o conhecimento revelado de quem era o meu Pai sobre a minha vida. Lucas 6:46. Sabe o que é mais doído? Eu acho que a gente pode colocar doído, eu vou colocar essa palavra doído assim para não colocar outra palavra aqui. É as pessoas do mundo olhar para nós e não ver Cristo ser manifestado através das nossas vidas, através das nossas atitudes. Lucas 6:46 diz assim:
E por que me chamais Senhor e Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Porque chamamos o nosso Pai de Senhor e Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. E não obedecemos aquilo que Ele tem ensinado para nós. Não renunciamos àquilo que o Senhor tem pedido para renunciar. Não estamos dispostos a obedecer, a se humilhar, porque queremos estar presos à nossa convicção. Está aqui hoje? Vou falar para você, está aqui hoje. Eu tive que decidir obedecer. Porque um tempo atrás, eu fugia. E não vou falar para você, não, que às vezes não dá vontade de fugir. Dá, viu, pastor? Dá vontade de fugir. Dá vontade de não estar aqui. Mas estar aqui hoje foi uma decisão de obediência à minha pastora. Ela é a minha pastora. E a palavra de Deus nos ensina que a gente deve obedecer às nossas autoridades. Então, se eu dizer não para ela ou dar uma desculpa, eu vou estar manifestando as verdades de Deus sobre a minha vida? Não. Não vou estar. Então, estar aqui hoje, já foi um fruto de obediência daquilo que o Senhor queria falar. Sabe por que muitas vezes a gente vive altos e baixos? Muitas vezes eu estou bem hoje, amanhã eu estou chorando, amanhã eu estou bem, amanhã eu estou 100%, amanhã eu estou 50%. Porque não queremos se submeter, não queremos renunciar e se humilhar quando o Espírito Santo fala dentro de você aquilo que você tem que fazer. Por meio da nossa obediência, nós revelamos duas coisas. Ou que se somos rebeldes, ou se somos obedientes. Porque se Deus falar algo para você, e você não faz aquilo, você é o quê, gente? Você é o quê? É pesado ouvir isso, né? Mas muitas vezes eu fui uma rebelde. O Senhor falou algo para mim e eu decidi não obedecer aquilo. Então, por meio do que você vai decidir ou não, você vai demonstrar se você é obediente ou você é um desobediente. E todo aquele que não está obedecendo, muitas vezes, em momento que o seu coração fica, vamos colocar assim, de um modo que você fica se questionando, né? Perguntando algumas coisas do porquê, né? Por que aquilo, por que não aconteceu ainda. Eu não sei se com vocês é assim. Mas o Senhor, Ele faz questão de me lembrar da promessa que Ele me disse um dia. Hoje mesmo foi um dia. Dele lembrar o que Ele disse para mim. Quanto mais você decide obedecer ao seu pai, quanto mais você decide caminhar em obediência, decidindo se humilhar, renunciar, cada vez fica mais claro dentro de você aquilo que o Senhor quer para você nesse tempo.
Mateus 16. Vamos lá ler também. Dezesseis, 24. E o 25 diz assim: Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida.